Sejam todos muito bem-vindos ao MMMcast. Hoje é o 5º episódio, contamos com a convidada Giovana Lopardi. Quem que é Giovana Lopardi que vai conversar conosco hoje? Bom, eu sou farmacêutica, bioquímica, tenho formação também em terapia floral, pós-graduação, faço uma pós-graduação agora em biofísica e também sou terapeuta. Trabalho muito na área integrativa e de manipulação. E tem experiência em farmácia de manipulação? Muita. Daqui de Juiz de Fora mesmo? Daqui de Juiz de Fora mesmo. Muito bom. Eu acho que assim, tem muita coisa pra gente conversar, mas um ponto que a gente alinhou já, que vai ser bem interessante, é a manipulação. Sim. Porque muitas pessoas ainda morrem de medo da manipulação, existe preconceito, existe desinformação sobre manipulação. O que você tem para falar sobre isso? Hoje eu acho que melhorou bastante a questão da manipulação, mas existe ainda muita falta de informação e muita informação passada errada, que talvez seja pior. Né? Então as pessoas criam uma imagem que não é real, né? Então uma que a gente escuta muito é que a farmácia de manipulação ela não é fiscalizada. A gente é extremamente fiscalizado, a gente é muito cobrado, às vezes não só pela Anvisa, as farmácias que fazem manipulação de uso veterinário também são fiscalizadas pelo MAPA. Então, toda a fiscalização que a indústria tem, a farmácia também tem. Claro que em moldes, né, adequados para manipulação. Então, esse é um dos grandes pontos. Entendi. E realmente tem muito... Eu vejo que tem muito representante de remédio que solta essa desinformação de que aquilo ali é manipulação. Exatamente. E às vezes o prescritor, né, o médico, ou seja lá quem for, acaba comprando essa ideia porque ele também não sabe, né? Mas eu acho importante todo mundo ouvir o outro lado. Né? Vai ter sempre uma pessoa que vai te passar uma informação errada, mas você tem que ouvir o outro lado também. Né? E uma maneira importante, né, que eu acho que todo prescritor deveria fazer é conhecer a farmácia, né? Para a farmácia, assim, a melhor coisa que tem é quando o prescritor resolve lá conhecer, ver como é que funciona, como é que é, né? A documentação, tá tudo lá à disposição de todo mundo. Muito legal. E não é porque a farmácia de manipulação também não é sinônimo de ser ótimo também, né? Não, tem a mesma qualidade, exatamente. Eu vejo que na prática, né, avaliando exames laboratoriais e resposta clínica dos meus pacientes. Tem pacientes que fazem em determinados locais que não tem resposta clínica e o exame não mexe. Sim. Um exemplo que eu gosto de trazer é o da vitamina D. Né? Eu já tive paciente que tomou 50 mil unidades de vitamina D por 6 meses e o exame não mexeu. O da vitamina D é bem clássico. Clássico, né? Porque tem ativos, né, como a vitamina D, porque ela tem uma característica especial. Ela é uma vitamina lipossolúvel. Então, dependendo de como você prepara, do veículo que você vai usar e até do próprio preparo em si, né, você vai ter um produto final muito diferente. E aí isso compromete o resultado do exame, né? E qualidade de manipulação? Então, assim, por conta desse problema... O que a gente faz hoje? A gente envia para o paciente uma lista de várias farmácias. Né? Mas o que acontece por ter uma discrepância de qualidade de uma para outra? O que você acha que pode acontecer? Eu acho que pode ser. Tem vários pontos aí. Pode ser um despreparo da farmácia, né? Infelizmente, assim, tem muita farmácia, aqui em Juiz de Fora são, acho que mais de 30 farmácias, né? E acontece que, assim, você tem que, o primeiro ponto aí é você escolher uma matéria-prima de qualidade. Que isso também vai variar. Isso também vai variar. Varia preço também, a matéria-prima? Varia, influencia muito, vai contar muito o preço. Então, assim, geralmente as farmácias, elas têm vários fornecedores, você não consegue ter só um, porque cada um trabalha com um tipo de matéria-prima. Então, a gente trabalha mais de 10 fornecedores. Dentro daqueles 10, a gente sabe que todos eles são fornecedores que vendem insumos de qualidade, eles são qualificados, né? A gente tem a documentação toda deles. Então, é o primeiro ponto, você escolher uma matéria-prima de qualidade. Quando essa matéria-prima chega na farmácia, você tem que fazer a análise dela. Apesar dela já vir com uma análise do fornecedor ali, mas você tem que fazer. É claro então, que a gente não tem equipamento para fazer todas, né? Mas as básicas, as essenciais, a gente tem que fazer. Então o produto vem com laudo e vocês ainda fazem. A gente tem que fazer. Toda farmácia tem que ter o controle de qualidade. Toda farmácia tem que ter. Entendi. Além de ter o controle de qualidade, a gente ainda tem que ter, a gente é obrigado a ter, pela questão da Anvisa, um laboratório de qualidade terceirizado. Então, mensalmente, a gente manda algumas análises aleatórias para esse laboratório, que é um laboratório neutro.
né? A gente contrata o laboratório para fazer. Então, também tem que ser isso, porque dentro do laboratório eu estou fazendo, né? Quando você contrata, não tem erro. E é um laboratório que tem mais recurso também de equipamentos. Entendi. Então, a gente também tem essa outra condição que é exigida e que toda farmácia tem que fazer. Entendi. Né? E depois que a gente passou por todo esse processo, você tem que ver as particularidades de cada ativo. Tem ativo que não pode pegar sol, tem ativo que é termossensível, então ele tem que estar numa temperatura controlada. Então, são várias características. Tem ativo que é incompatível com água, que se você colocar água, ele sofre uma reação química e não vai adiantar. Tem o caso da vitamina D, que quando você coloca no veículo oleoso, a gente usa muito hoje o TCM, né? Tem alguém aí que indica, né? Você tem um resultado muito melhor, porque você, além de estar dando um óleo, é um óleo de boa qualidade, né? O TCM é um derivado do óleo de coco, que é uma gordura muito boa, né? Uma gordura saudável. Então, você vai melhorando a qualidade do produto. A farmácia que não faz e faz um veículo comum, ela está errada? Não, né? Porque depende muito do que é solicitado para o prescritor. Então, o prescritor, como o produto é manipulado, ele pode personalizar o que ele quer. Gente, isso é muito luxuoso. Né? E melhorar, né? Com uma simples mudança de veículo, ele melhora totalmente o produto, né? E aí acontecem essas coisas. Aí, eu tomo a vitamina D e ela não está subindo. Às vezes não está errado, né? Às vezes é uma escolha errada ali de um veículo, mas que também não foi solicitado. Né? A partir do momento que não é solicitado... mas nesse caso, eu sempre especifico qual veículo eu quero. Sim, a farmácia tem que fazer, ela não pode trocar, né? Então, eu especifico o TCM, mas quando o paciente é um veículo mais caro. Eu descobri que o veículo óleo de amêndoa pode ser usado e tem um custo muito baixo. Tem, mas assim... É mais difícil de achar também. Também? Ele é um pouquinho difícil de achar. O óleo de amêndoa para uso interno, né? Porque ele é diferente desse óleo de amêndoa que a gente coloca no creme básico, ureia com amêndoa, né? É diferente. Aí o óleo, quando é para uso interno, é outra categoria, é outro tipo de análise, é outro produto. E aí ele acaba sendo um pouco mais caro também. Mais caro. Então, assim... Depende muito, né? Às vezes você vai comprar, o TCM pode estar mais barato, no mês seguinte você vai comprar, a amêndoas está mais barato, isso é um pouco imprevisível. Depende muito do mercado, da cotação do dólar. Entendi. Não dá pra gente falar, é sempre mais barato, não dá. E é interessante, a gente estava conversando sobre o mundo da manipulação. Esse é um luxo aqui do Brasil, né? Pacientes fora do país, a gente passa um aperto danado. Muito difícil, muito restrito. A gente vê muito monodroga, né? Só uma cápsula com um determinado ativo, só aquele, só naquela dosagem, não tem esse monte de possibilidade que a gente tem aqui, só com receita, né? Porque aqui no Brasil também o pessoal abusa um pouquinho e... não é controlado. Chega na farmácia e quer fazer tudo, né? Eles vão olhando no Google, vem com uma listinha de Chega essa pessoa que foi do Dr. Google. Todos os dias. Todo dia. O Google e Instagram, né? Então, isso também é outro desafio hoje para a farmácia de manipulação, é conter esses pacientes que querem tomar tudo, né? E você pode dar uma super aula de vitamina B12, né? Como você dá, mas tem que personalizar, né? Você não sabe se aquela pessoa está com carência ou não, tem que passar por um profissional. Em alguns casos ela não pode ser indicada, né? Tem algumas restrições. Igual eu tenho visto muita paciente tendo acne por conta de B12. E se faz sem acompanhamento, não vai saber de onde vem, vai começar a tomar outro remédio para acne. Aí ele vai num outro profissional, às vezes nem fala que está tomando a B12, né? E aí começa a tratar como se fosse um problema de pele, né? E não é. Sim. E vitamina não é assim, né? Não é de qualquer jeito. Vitamina não é de qualquer jeito. Igual a gente estava conversando sobre aquele paciente VIP, né? Que foi no médico, o médico passou testosterona, passou um monte de coisa para o paciente VIP ficar fortão. Mas não olhou a B12, que estava 200 e pouco, não olhou nada. O paciente simplesmente com uma queixa, né? De muito cansaço, de esgotamento. Tinha condição de trabalho, né? Que realmente... levava um pouco, mas assim, o básico ali não foi visto. Aliás, foi até pedido o exame, né? Mas assim, não deu a devida importância. Isso é importante. Não é porque pediu o exame que vai
Não. vai se ser olhado de maneira correta exatamente. e conduzida com essa informação. E a interpretação, né? Você Sim. tem que analisar um com o outro, você não vai ver um item isolado. Então, isso também é muito difícil hoje. Sim. A gente fica bem a desejar em alguns casos. Eu, com alguma frequência, recebo paciente de outros profissionais que chegam já com pedido de exames muito maiores que os meus, que já são completos, e com receitas gigantescas. E muitas vezes estava lá no exame, por exemplo, a B12 de 200 e pouco, com homocisteína de 15, 20. E na receita, se tem B12, tem lá 5 microgramas, 10 microgramas. Da cianocobalamina, né? E da cianocobalamina. Não resolve. É muito isso que a gente vê. É uma interpretação muito superficial dos exames. Muito superficial. Né? Às vezes tem que cuidar do básico, né? Você sempre fala, o básico bem feito. Então, se você não tem o suporte mínimo ali, teu organismo não funciona. É como se fosse um motor, ele precisa ali do combustível. Né? Se você não tem o básico, não adianta. Você dá um super suplemento, você vai gastar uma fortuna com suplementos maravilhosos e ele não está preparado para aquilo. Não adianta colocar gasolina aditivada se não tem nem roda no Não, carro. exatamente. Vai ficar parado do mesmo jeito. Vai ficar parado. Então, assim, a gente tem esse luxo aqui no Brasil, manipulação, a gente pode misturar. Isso. Eu estou recordando de uma vez, eu acho que foi com você que eu queria colocar aquele ativo com urucum dentro de um sachê com creatina. Aí você falou, olha, esses não combinam, porque é um desafio que a gente recebe dos pacientes também. Eu quero o mais simples possível. Sim. Eu quero uma tomada por dia. E às vezes tem que misturar coisas que isso que daí, não são assim, compatíveis. Isso o profissional tem como saber desses detalhes, né? Isso é com a farmácia mesmo, por isso é muito importante essa relação do médico, né, do prescritor em geral, com a farmácia. E às vezes a farmácia tem muita dificuldade de conversar, de ter acesso ao prescritor, né? Infelizmente. Tem gente que acha que a gente está incomodando, então concorda com aquilo ali, fala aquilo ali, por mais que a gente mostre, olha, não tem jeito de fazer isso desse jeito, eu tenho uma outra opção. Que a gente sempre tem que também levar soluções. Não, desse jeito não pode, mas quem sabe se a gente fizer assim? Né? E a gente faz muito isso, mostra o laudo, explicando por que não pode, mas não é todo profissional que aceita. E aí a farmácia fica numa situação delicada, porque ninguém vai fazer errado, eu não vou fazer errado, mas você também não pode virar para o paciente e falar, olha, o prescritor está passando uma coisa que não pode. Então, é um outro desafio, né? Você contornar a situação ali sem colocar ninguém ali na fogueira, né? Porque, sem perder o cliente, sem eu não quero perder o cliente, mas eu também não vou, né? Falar. Então, a gente também tem que usar a criatividade. E o que mais chega de demanda num balcão? O que as pessoas mais pedem? Olha, tem épocas, né? Mas, no geral, eles gostam muito de vitamina e emagrecimento, né? É um grande desafio, tal, do emagrecimento. Eles acham que vão tomar um pozinho pra emagrecer. Porque eles querem uma solução mágica, né? Que é exatamente essa pílula aqui, eu vou emagrecer, mas eu não tenho que ter restrição nenhuma alimentar, eu tenho que comer doce, vou tomar minha cervejinha no final de semana. Não vai fazer exercício. E não vou fazer exercício. Mas eu quero uma pílula mágica, né? Então eu falo que assim, a pergunta que eu mais detesto responder na farmácia é: o que você tem para emagrecer? Porque é muito complicado. Eu tenho assim, eu falo, olha, eu tenho 1000 suplementos que são ótimos, realmente assim, tem suplementos maravilhosos, né? Cada vez a gente tem mais recurso para emagrecer. Mas não é ele sozinho, ele é 1/3, né? O outro é a dieta, tem que ter restrição, ninguém emagrece comendo a mesma coisa, né? Às vezes a pessoa não está nem ingerindo muito, mas às vezes ela está ingerindo errado. Sim. Por isso que eu sempre falo, tem que ter um nutricionista, porque a gente acaba comendo errado. A pessoa fala, não, mas eu só como isso e isso, mas está comendo o que não deve comer, né? E atividade física, que também é bem complicado. O pessoal não quer fazer, faz pouquinho, e aí quer emagrecer. Eu atendi uma paciente que ela quer emagrecer e ela falou assim, mas minha dieta é perfeita. E assim, eu também enfatizo a necessidade do nutricionista. Eu falei, tá, vamos lá, me fala só o seu café da manhã. Então, é ótimo, ele é perfeito, tá, me fala. Granola, banana, mel, pão e margarina. Nossa! Eu falei, então,
Cadê a perfeição? Falei, com todo respeito, tá tudo errado. Então, assim, uma paciente diabética, obesa, tá errado. Então, o nutricionista vai ter que te ensinar. Sim. Vai ter que trazer uma pedagogia para te ensinar o que é uma dieta adequada para o seu momento atual. Não é porque é saudável que é para todo mundo, sim, né? Sim. Tem as frutas, a própria banana, ela é uma fruta que aumenta o índice glicêmico, né? Sim, você açúcar. come e vai lá em cima. Então, assim, você pode comer? Depende da hora, depende do que você vai associar. Então tem que ter, não tem dieta sem nutricionista. E assim, de suplemento para emagrecer, vamos falar sobre isso aí, porque eu acho que é bem interessante. Quais são os mais que você vê que são mais interessantes? Olha, tem muita coisa boa. Eu ainda sou muito fã do Akermate, aquele que você já até usou, né? Já, foi ótimo. Diminuiu vontade de comer. Eu tenho uma resposta muito boa com ele. Ele diminui, porque eu percebo que hoje tem uma questão muito grande ligado a dieta, o ganho de peso, que é a ansiedade, né? É outra coisa que também impacta bastante. Então, a pessoa chega e, às vezes, ela fala assim, olha, eu não como muito. Aí você começa a perguntar, o que você comeu? Não, mas eu comi, eu falei, não, faz uma lista. E ela vai vendo que ela comeu toda hora uma coisinha. Não é fome, é o vício mesmo, né? A compulsão. Então, eu gosto muito do Akermate porque ele controla muito essa compulsão. Eu gosto sempre de suplementos que tem essa pegada também da compulsão. Entendi. Então, ele é interessante. A berberina, que andou sendo tão falada aí, né? Até demais. Ela também é um bom suplemento. Tem suplementos que bloqueiam carboidrato, que bloqueiam a absorção de gordura. Então, assim, eu gosto muito de fazer associações, porque nem sempre é um problema só. Entendi. Então, tem que ver o que é o problema daquela pessoa. Ah, meu problema é carboidrato. Não, eu não tenho problema com carboidrato. Eu como de compulsão, eu como toda hora que tiver na minha frente. Ah, o meu problema é doce. Então, você vai montando aquilo ali. Tem Metabolade, tem muita coisa. Tem muita coisa. Slim Block, tem muito suplemento interessante, mas é sempre bom você associar, né? E antes ver também se essa pessoa não está com a parte de verme também influencia bastante. Que é um tema que você estuda hoje. Intoxicação, tem esse outro lado também e a rotina dela. Né? Então tem que ter um planejamento. Emagrecer não é simples, não é rápido. Eu acho que não funciona quando é muito rápido, né? E a pessoa tem que ter consciência. Eu acho que ela tem que comer, prestar atenção no que ela está comendo, mastigar. Então, você comer na frente de celular, na frente de televisão, você não está prestando atenção, você vai comendo ali e não vê o que comeu, e essa saciedade, você não dá tempo para o teu organismo, para o teu cérebro raciocinar que basta ali. Então, eu acho que isso é muito importante hoje também, essa questão de como você tem que lidar com o alimento. Ele tem que ser uma ferramenta a seu favor e não pânico, né? Chegou a hora do almoço, e agora? O que eu vou comer? Não, você tem que sentar com calma, mastigar, né? Mas saber o que você está comendo. Acho que quando você tem esse conhecimento, é mais fácil. Muito bom, muito bom. Outro tema interessante que você até enviou para mim, aquelas cápsulas. Né, assim, que tipo de... Fala um pouco sobre cápsula, manipulação, cápsula, tipo de cápsula, qual o benefício, malefício na escolha de uma cápsula. Na manipulação, a gente trabalha com N tipos de cápsula, e cada vez vai surgindo mais tipos de cápsula. A gente teve até agora na Consulfarma, e eles estão... O grande projeto, o grande desafio da indústria, né, voltada para a manipulação, é conseguir insumos, embalagens que sejam menos tóxicas possíveis, que interfiram cada vez menos no produto final. E a cápsula, né, a gente vê essas cápsulas coloridinhas, branca, verde, tem gente que até chega lá, se tu não tem uma rosinha, um azul, que quer escolher, porque tem gente que toma muita coisa. Tem gente que toma 20 cápsulas por dia. Então, imagina se a gente faz todas na transparente. Tem pessoa que tem muita dificuldade. A gente tem que pensar nas pessoas que têm dificuldade e tentar organizar de uma melhor maneira, né, possível. Então, as cápsulas coloridas ajudam muito nisso, né? E realmente tem 1000 cores. Mas elas têm um corante. A maioria, essa cápsula comum de gelatina, ela tem um corante, que é um corante artificial. Então, às vezes, você está tomando um super suplemento, né? Às vezes, até um produto para alguma reação alérgica que você teve, e está usando uma cápsula colorida.
Então a gente tenta evitar isso. Só que assim, as cápsulas que não tem cor, que não tem corante, existe a cápsula vegetal, a cápsula de tapioca, a cápsula de clorofila. Hoje tem a cápsula de espirulina azul, que é super bonitinha, de cenoura roxa, tem de beterraba e vão ter outros lançamentos. São cápsulas que são de origem vegetal, então elas são menos alérgicas, né, alergênicas, e o corante é natural. Então esse é o ideal de cápsula, né? Você não colocar nenhuma química ali. Só que elas são cápsulas bem mais caras. É difícil para uma farmácia ter como padrão esse tipo de cápsula. Entendi. Né? Então, às vezes, pode subir 10%, às vezes até 20%, um orçamento final. Entendi. Então, a cápsula que é usada na farmácia de uma maneira geral é a cápsula de gelatina, né? Ou a colorida, e até a branca, que as pessoas também acham, não, eu quero a branca porque eu não quero corante. A branca tem o dióxido de titânio. E o dióxido de titânio hoje tem levantado a questão que ele pode ser, né, um ativo que tem uma relação com câncer, não tem nada definido ainda, mas tem alguns produtos, alguns trabalhos em cima disso. Entendi. Então, assim, o branquinho não é porque, né, é branquinha. Porque é branco, é ausente de problemas. Né? Agora, a gente tem a cápsula de tapioca, que é branca, mas é uma farinha de tapioca, que é natural. Mas isso daí é o que eu vou falar de novo, né? O prescritor tem que colocar o que ele quer. Ele tem que amarrar a receita dele, né? Sim. Foi até uma aula que eu dei no seu curso. Porque a farmácia ela vai fazer o que é mais comum, o que é mais fácil, o que é mais barato. E ela não está errada, ela está seguindo um padrão, né? Então, se você tem, aquele paciente tem algum problema, alguma restrição, tem que ser solicitado ali, né? Tem paciente que é vegano, vegetariano, não vem escrito na receita. As cápsulas são de gelatina. Gelatina animal. O padrão é gelatina animal. Sim. Eu já peguei isso lá na farmácia. Na hora de buscar, o cliente voltou, mas essa cápsula, não, de gelatina. Ah, mas eu não posso, não está escrito. Vai tendo cada dia menos pacientes vegetarianos, até pelo fato de eu divulgar a importância da carne, das carnes. Mas eu atendi uma que não me falou que era vegetariana. E a mãe dela me falou, olha, você prescreveu para ela ômega 3, mas ômega 3 é de peixe? Eu falei, é de peixe. Ah, então, mas ela é vegetariana. Ah, entendi, ela não falou, mas vamos trocar para ômega 3 de alga. Tem alga. Essas informações não tem como. Não tem como. Isso assim, tem paciente também que fala, mas vocês têm que perguntar, não tem como a gente perguntar tudo para o paciente. É muito complexo, porque aí eu vou ter que ficar fazendo quase uma outra anamnese ali e perguntando. Não tem como. Né? A receita tem que vir, né? Você consultou um profissional. Ele tem que passar as informações ali, até mesmo na área animal. Eu preciso das informações ali, das restrições, porque hoje os pets também têm muitas restrições, né? Eles estão copiando a gente. Então, isso tudo tem que estar informado na receita. A receita é um documento muito importante, né? Aí é bom dar uma segurança para o prescritor, para a farmácia e para o paciente, principalmente. Muito bom, muito bom. E um novo mundo, né, que você tem estudado bastante, a biofísica, as desparasitações. O que você tem achado a gente vê, né, tem bastante tempo que eu tenho estudado isso. Sim. E a gente sabe hoje que a gente é muito contaminado, né? No tempo dos nossos avós, né, comia-se muito melhor, não tinha tanta restrição, as pessoas viviam muito bem, apesar de viver menos, né? Mas viviam, não tinham tantos problemas, talvez, de saúde. Só que hoje a gente está sendo um pouquinho envenenado todos os dias, né? De todas as maneiras. Então, os alimentos têm muito agrotóxico. No Brasil, cada dia mais eles liberam algum produto químico. Então, a gente consome isso. Quem está aplicando, ele tem que ter todo um EPI de proteção ali, porque ele está aplicando um veneno. Mas ele está aplicando um veneno que a gente vai comer, no que vai ser colhido depois. E ninguém presta muita atenção nisso, né? Então, isso daí contamina muito, gente. Então, às vezes a gente tem problemas até de absorção de nutrientes, que o médico às vezes luta ali, né? Tá passando tudo certinho e aquele paciente não vai para frente. Então, a gente é muito intoxicado e a gente é muito contaminado por parasita. E isso daí muda o perfil da pessoa, né? A questão, tem muita gente que tem o paladar muito forte, a compulsão por doce, né? Pode ser um parasita.
Pode não ser? Claro, mas assim, é uma possibilidade também. Ela pode estar com algum tipo de contaminação, de metal, né? O chumbo, a gente usa muito, mulher principalmente, muita maquiagem, tudo que tem pigmento tem muito chumbo, né? O alumínio, né? Aumentando tanto os casos de Alzheimer, de doença, né? Neurodegenerativa, tem muito estudo que hoje fala que esse excesso de alumínio pode ser um gatilho para isso. Sim, na minha prática eu uso exame de sangue e urina de alumínio e pego muito paciente intoxicado. Imagino. Mas no seu caso, com essas suas formações? Pode usar o exame de sangue, é o mais comum que as pessoas conhecem mais, mas a gente tem equipamento que a gente consegue avaliar. Né? Então, pode ser a biorressonância, um aparelho biofísico mesmo, tem análise no microscópio de campo escuro, que você tem uma visão geral do paciente, aquilo ali é um micro, né, do que acontece no seu organismo geral. Então, numa lâmina, tirando uma gotinha de sangue, a gente consegue ter uma visão geral do paciente. Então, são ferramentas de uma medicina integrativa. Né? São mais recursos que o profissional pode ter. Ele vai pedir o exame de sangue, ótimo, mas tem coisas que às vezes o exame não pega ou está faltando alguma coisa. Então tem essa parte da biofísica também que ajuda muito. Né? Com relação a essa terapia biofísica, quando você me falou pela primeira vez, meu Deus, Giovana está ficando doida. Os florais, né? Os florais e tudo mais. Você vê muita rejeição? Como é que você vê a aceitação das pessoas com relação a isso? Ainda tem muita rejeição. Tem os dois lados, né? Acho que depois da pandemia, a procura por esse tipo de terapia integrativa, que era chamada de alternativa, aumentou muito. Que as pessoas começaram a ter tempo de estudar um pouquinho, de ouvir, teve muita live, muito material interessante. Então, abriu um mundo para muitas pessoas. E eu acho que cresceu muito, mas ainda tem muito preconceito, né? Então, eu quando vou indicar, eu uso suplementos, uso também os florais. Tem gente que eu vou falar, não, eu não gosto, eu não acredito. Então, a gente tem que respeitar também, mas eu tento explicar o que é, não é questão de acreditar. Então, você pode não conhecer. Os florais, como a homeopatia, a antroposofia também, esse tipo de terapia, é baseado muito na energia. Né? Todos nós temos a gente tem o nosso corpo físico e a gente tem o nosso corpo energético. Na maioria das vezes, os nossos desequilíbrios, eles começam no nosso corpo energético. Quando a gente começa a ver ali no exame, esse processo já começou há muito tempo atrás, às vezes anos atrás, já estava apontando algum desequilíbrio. É como se fosse uma proteção que a gente tem, né? A nossa identidade ali energética. E quando há algum desequilíbrio, isso daí vai refletir no corpo físico. E aí a gente começa mesmo com grandes alterações no exame. Então, as terapias que são baseadas em energia, elas visam equilibrar a parte energética. Então, elas têm que andar juntas, porque às vezes o seu corpo está tão desequilibrado que ele precisa, é claro, do remédio. Né? Às vezes do antibiótico, como não, né? Salva quantas vidas, do corticoide, tem a hora de usar tudo. Mas essas terapias energéticas, elas ajudam muito, porque elas vão ajudar ali no corpo energético, no campo sutil. Que isso, o remédio químico, nem o suplemento, eles não vão pegar essa parte. Então, é mais um recurso que a gente tem. E na prática, você vê que eles funcionam? Vejo muito, vejo bastante. Eu gosto muito de associar, né, como eu falei, mas eu vejo resultados fantásticos. Principalmente, a gente vê muito criança, porque o adulto, a gente tem muito a dúvida. Então, quando você toma uma coisa que você não acredita, que você até às vezes não acredita porque você não conhece, essa dúvida atrapalha, né, o placebo, né, você pode tomar uma cápsula de farinha, mas se você acredita naquilo ali, ele vai funcionar, ele vai ter uma ação. O contrário também acontece. Você pode estar tomando até o melhor dos suplementos, que se você não está pondo fé naquilo ali, não gostou do médico, teve um problema com a farmácia, aquilo pode nem ter a ação desejada. Então, com o floral é a mesma coisa. A gente vê muita resposta, assim, maravilhosa quando você usa em animais, porque eles não têm essa questão da dúvida. E criança e naquelas pessoas que não estão nem sabendo o que é aquilo. Aquilo ali, olha, isso aqui é um produto que vai te ajudar nisso. E ela toma. O resultado é muito bom. Entendi. Quer dizer, é bom em todo mundo. Mas essas pessoas, né,
que não tem essa dúvida aí, né, que isso atrapalha. E como é que você chegou? Como é que você chegou a encontrar esse mundo? Eu sempre, eu gosto muito de estudar, né, e eu nunca gostei. Eu conheço o quê? Uns 10, não sei quanto tempo. Sempre tem um curso. Sempre tem um curso, né? Eu nunca tô sem nenhum. Eu sempre tô com pelo menos 2 e já olhando o terceiro. E eu nunca gostei muito de alopatia. Apesar de trabalhar com alopatia, acho que, claro, que ela tem o valor, eu tomo quando preciso, mas eu sempre achei que nem sempre a gente tem que esgotar os recursos. Quando você usa um produto natural, ele, na maioria das vezes, ele vai ter menos efeito colateral do que um produto químico, né? Ele pode ter também efeitos colaterais gravíssimos, mas, no geral, quando bem prescrito, vai te trazer menos problemas do que um produto químico. Então, eu sempre fui muito dessa linha, sempre usei muito homeopatia, né? Sempre gostei dos fitoterápicos. E aí os florais apareceram para mim, eu vi alguma coisa falando de floral, acho que foi algum curso, e eu não conhecia aquele tipo de floral, né? Os florais já prontos, biofísicos. E aí comecei a estudar, gostei, me apaixonei, e aí fui fazer uma pós-graduação deles. E hoje eu uso muito. Já acabou, essa né? já acabou. Essa muito já. Bom, muito bom. Agora eu tô na de biofísica. Eu acho que eles dão um resultado muito bom. Sim, sim. Né? Ah, só o floral vai tratar uma doença? Não sei. Mas eu acho que eles complementam bastante, em alguns casos, quem sabe, né? Mas eu gosto muito de suplementar, porque eu acho que, no geral, as pessoas têm carências muito grandes. Então, se você também não trata aquilo ali, né, as carências básicas, é difícil dela ter um bom resultado, qualquer que seja o tipo de terapia que ela vai usar. E no autismo também, né? No autismo muito. E eles são fáceis, a adesão do paciente é muito boa, porque praticamente não tem gosto, você pode dar gotinha, então você pode misturar na água, no alimento, às vezes a pessoa nem percebe, tem gel também, então é bem, como a homeopatia, né? Tem os glóbulos, é uma maneira bem fácil de você medicar. Muito bom. Eu acho que assim, pra gente fechar com chave de ouro, assim, eu ainda tenho muita curiosidade sobre a manipulação, né? Sobre o balcão da manipulação. Sim. O que mais? Você falou do emagrecimento. Vamos voltar para aí, porque eu acho muito interessante essa parte. Balcão da manipulação dá um livro a cada dia. A gente não sabe se é uma comédia ou um livro de... ou uma tragédia. Eu acho que tem as duas coisas. Porque as pessoas querem, de maneira autodidata, com o Dr. Google, resolver um problema que elas nem sabem se existe ou não. Sim. E chega e leva o pepino para vocês, na farmácia. É muito comum eles chegarem assim com listas de suplementos, né? Ou porque assistiu uma live. Eu acho que, voltando na questão da pandemia das lives, a gente teve informações maravilhosas, né? Eu fiz vários cursos, assisti muita coisa que eu nunca tinha conseguido, na pandemia deu para fazer isso. Mas tem muita informação também errada. Muita gente que não tem uma formação boa, né? Às vezes não tem nenhuma formação para estar ali falando de alguns produtos, né? E então as pessoas escutam de tudo. E às vezes elas não têm muito discernimento, elas não pesquisam quem é que está falando aquilo ali. É igual o WhatsApp, a gente recebe de tudo, né? E você tem que filtrar. Então, muita gente não tem esse filtro. Aí eles vão anotando tudo que ouviram de todas as lives, de todos os cursos, e chegam lá na farmácia e eles querem fazer. Mas, assim, coisas absurdas. E querem juntar, às vezes, tudo numa fórmula só, coisa que é incompatível. A gente pede receita. Não precisa de receita, porque isso não é controlado. Então, assim, isso é um grande desafio para a farmácia também. Porque se alguém faz uma receita dessa, a responsabilidade é de quem? A responsabilidade é da farmácia. É da farmácia. Se não tem uma receita, se tem uma receita, se você fez uma receita sua, tem alguma coisa errada. Eu fiz a receita... A responsabilidade é minha e sua. Nós dois somos responsáveis. Eu sou tão responsável como você. Entendi. Se eu fizer sem a receita, a responsabilidade é minha. Porque eu não fiz. Cadê a receita dessa pessoa? Né? Não tem. Então é muito complicado. E as pessoas brigam muito com a gente por conta disso. Porque eles estão acostumados com o balcão da drogaria. Porque você chega lá... Você vai passando e pegando a dipirona, o antialérgico, tá tudo ali perto do caixa para você levar para casa e se automedicar. Mas a manipulação, né, o que a gente falou da fiscalização. A gente é muito fiscalizado. Então, qualquer fórmula que eu encomendo, eu estou gerando um livro ali que é um livro que a Anvisa vai ver quando ela for lá fiscalizar.
Então, ela abre aquele livro ali e ela pode me questionar de tudo. Então, fica tudo registrado. Diferente da drogaria que não fica. Não fica porque não tem que ficar, não é exigido nisso. Você chega lá, compra um dipirona e sai. Ninguém sabe que você comprou, se algum médico indicou ou não. Então, a manipulação ela é extremamente fiscalizada. E a gente, assim, você tem que ter muito jogo de cintura para lidar com essas pessoas. Porque, no fundo, elas querem se tratar. Elas não estão erradas, né? Elas estão buscando alguma coisa que elas às vezes não estão conseguindo com o profissional, mas não é assim, né? Então a gente orienta que tem que procurar um profissional. Existem ótimos profissionais, né, que vão atender aquela demanda, mas é muito complicado, é bem difícil hoje. E sobre paciente desafio, né? Uma coisa que eu acho legal das farmácias de manipulação são esses veículos. Eu acho que isso é moderno na farmácia, né? Chocolate, sim, bala, goma, filme. Quais são as formas que você conhece de colocar as vitaminas? O mais clássico, né, que a gente faz é mesmo cápsula, né? Sim. Mas tem também os sachês para volumes maiores, a gente indica muito, porque às vezes uma fórmula é muito grande, às vezes o paciente teria que tomar 8 cápsulas só daquela fórmula. Então, o sachê é bem interessante. Tem o chocolate, tem a goma. Só que assim, outro... É bala? A goma... Tipo uma jujubinha. Tipo uma jujuba. Ela é um pouquinho maior, mas a gente tem que lembrar sempre que são formas farmacêuticas diferenciadas, elas são mais caras, né? Até pelo próprio preparo, elas demandam mais tempo. E mesmo sendo um chocolate, eu não consigo disfarçar totalmente o gosto daquela matéria-prima. Depende da matéria-prima. Depende muito da matéria-prima. Se é uma matéria-prima que não tem gosto, ok, você vai sentir o gosto do chocolate. O N-acetilcisteína no chocolate. Dá uma disfarçada, mas você vai sentir um gostinho longe dela. Aí é muito questão também de paladar, que é outro desafio. Porque você mandou aquela N-acetil. Assim, eu tomo, mas tem gente que não consegue tomar, horrível. que chega na farmácia, eu não consigo tomar isso. Né? Então, assim, a goma é uma opção boa, até para criança, que às vezes é difícil com engolir cápsula, né? Para os pets também, a gente faz goma pequenininha. Tem o filme, que é uma forma farmacêutica muito prática, né? Aquele filmezinho que a gente coloca na língua ali, ele cola e desmancha. Só que o filme tem a desvantagem do volume, né? A gente só pode trabalhar com pequenas doses. Um ativo só no filme? Só pode até misturar, dependendo do ativo, mas a gente tem uma limitação de 50 miligramas para adulto. Então, é uma dose bem pequenininha. Entendi. Mas é uma opção também. Às vezes a pessoa não consegue tomar uma coenzima que é 10. Ela não gosta do gosto da líquida. Né? É uma opção boa também. E hoje tem os sabores também variados, né? A gente tem os sachês, a gente vai receber agora cappuccino, o drink de limão, de uva, tem shot. Né? O shot também é bem pedido. O nutricionista gosta muito dos shotzinhos para tomar de manhã. Tá impressionado no paciente. Então, porque o paciente às vezes quer tomar um shot, porque viu que shot faz bem. Então, a gente já entrega ele pronto. Seria o sachê para você desmanchar ali e fazer. Ou tomar cápsula, mas ele quer tomar um shot. Então, tem como fazer também shot. E o custo eleva? Eleva bastante. Todas essas formas farmacêuticas diferenciadas, elas elevam bastante o custo. Mas é uma opção. Né? A gente tem que ter recurso. O negócio é o paciente tem que aderir o tratamento. E aí a gente quebra a cabeça para fazer ele aderir. Eu acho que um tema que eu gostaria que você falasse um pouco sobre qualidade de ômega 3. Eu vejo as pessoas cada vez se interessando e entendendo a necessidade da suplementação, do consumo do ômega 3, sabendo que não vai ter na dieta. Mas não é todo ômega 3 que é bom, que está no mercado. Não. O ômega 3 é bem complicado avaliar. Né? Eu estou até montando a aula agora, eu estou revisando vários parâmetros. Então, para quem é profissional da área da saúde, a gente vai ter uma aula, claro que aprofundada, da Giovana sobre qualidade de ômega 3. A primeira coisa que você tem que fazer é procurar mesmo, você tem que ler, tem que procurar se informar sobre o lugar que você está comprando, né? Porque primeiro tem a questão da falsificação. Às vezes você olhou, pesquisou, não, essa marca é ótima. Mas será que você está comprando na plataforma que é confiável? Você está comprando um ômega 3 que você quer? Comprou no site Zé Ruela. Exatamente. Então, já começa aí. Você escolheu a marca, mas você tem que certificar que você está levando realmente o da marca.
E aí começam outras complicações. O ômega 3, ele é extraído do peixe. Então você imagina, você tá lá na praia ali, aquela praia tá toda contaminada, tem uma lancha passando, tem uma criança ali que pode estar fazendo uma coisinha, né? Tem gente comendo, jogando coisa na água. Então você pensa que você tem que extrair de um peixe. Então o peixe de boa qualidade para isso é um peixe de água profunda. Bem profundo. Não está aqui no litoral. Não está aqui no litoral. Ele está bem longe. Do nosso que a gente nem tem, né? Do nosso que a gente nem tem, né? De água profunda e água bem gelada. Então não é aqui no Brasil que a gente vai conseguir um ômega 3 de qualidade por conta disso, né? Pelas características. Então esse é uma característica de qualidade. É uma característica. De onde vem o peixe. De onde vem o peixe. Tá. Como é que você vai saber isso? Isso não está escrito no pote. Então hoje, para dar uma segurança, existem selos que as empresas colocam ali, mas elas colocam não, elas adquirem o direito de rotular com esse selo. É o MEG 3, tem dois, o IFOS e o MEG 3. Um atesta que o peixe é de uma região perto do Canadá, de águas profundas, então é um peixe de qualidade, que não tem contaminação de mercúrio, né, sem metais pesados, que é o que o pessoal pergunta muito. E o outro é uma empresa que você prepara o teu ômega e manda para lá, ela vai fazer um teste e ver se ele está aprovado, se não tem contaminação, se é um ômega de boa qualidade. Entendi. Então, esses dois selos te dão uma garantia muito boa, né? E outro desafio do ômega também é a dosagem certa, porque o ômega, eu falo que ele é feito para confundir a gente, o rótulo do ômega. Sim. Eles colocam lá, DHA 900. Quando você olha atrás, 900 não é em uma cápsula. 900, dependendo do fabricante, é em 2, é em 3. Então, o prescritor passa para você tomar 900 miligramas por dia. Você não vai conseguir tomando uma só. Então, isso confunde muitas pessoas. Eu vejo muita gente tomando ômega 3 errado. Não, toma uma cápsula por dia. Às vezes ele não está tomando quase nada. Né? Às vezes é um ômega que teria que tomar 3. Então, isso também é uma outra coisa que tem que prestar bastante atenção, porque não adianta você tomar uma subdose, você não vai ter a resposta que você precisa. Sim. Né? E é um excelente suplemento ômega. Né? Tem muita falsificação também, né? Muita falsificação. Muita falsificação e muito produto sem qualidade, muito produto sem registro, muito produto vendendo nessas televisões, que a gente, né, não estou falando que todos, mas tem muito produto que às vezes não tem nem registro. Né? Então tem que olhar o rótulo, atrás do rótulo tem que ter o CNPJ da empresa, tem que ter um farmacêutico, um químico responsável, tem que ter um endereço, de preferência tem que ter um telefone de contato, né? Um saque, se você precisar falar, você tem que ter alguém para conversar. E onde você comprou, o estabelecimento que você compra é responsável por aquele produto. Né? Então comprar num lugar confiável. Sim. Me veio uma questão que eu acho interessante também sobre pré-treino. As pessoas pedem pré-treino? Pedem. No balcão? Pedem muito pré-treino. Pedem muito suplemento para ganho de massa muscular. Pedem anabolizante ali no balcão? Pedem anabolizante, sem receita. Com receita, com doses às vezes absurdas, né? E é aquela velha história. Para cada um tem um pré-treino mais adequado, porque depende muito da dieta do seu dia a dia. Eu não sei o que você comeu no dia a dia. Então, assim, tem algumas coisas que tem ali que a pessoa pode usar, né? Uma creatina que vai ajudar, tem o whey, mas mesmo esses suplementos tem pessoas que não podem, que tem restrição. Então, assim, eu sempre gosto de orientar a procurar um profissional. Para a pessoa não, às vezes vai gastar um dinheiro, né? Que os produtos não são baratos. E você às vezes não vai ter uma resposta adequada. Então tem que ter orientação, mas isso é bem procurado. Ganho de massa muscular rápido. Tudo rápido. Bem rápido, tudo é rápido. Geração rápida. Isso aí. Sem constância não funciona. Exatamente. Só quer chegar lá no final sem ter o caminho ali. Eu tinha um paciente recentemente que pediu uma cápsula para substituir a necessidade de tomar água. Eu falei, então, não tem. Não tem. Tem outro que queria a cápsula para substituir sono. Infelizmente, eu não sou esse cara que vai te oferecer essa mágica. O sono também é um grande desafio, né? As pessoas dormem muito mal hoje. É uma das grandes procuras também na farmácia. Muito estímulo, né, ao longo do dia. E chega à noite e não desliga. A pessoa deita, ela tá acelerada e ela não consegue dormir. Aí ela levanta e ela pega o celular, geralmente. E aí ela não dorme, e aí ela acorda mal.
E aí vai embolando tudo, né? Sim, sim. A famosa higiene do sono é algo fundamental. Antes de pensar no suplemento, o básico seria uma higiene do sono. Mudar o hábito, né? Sim, Não sim. adianta só o suplemento, tem que mudar o hábito. Sim, sim. Né? À noite é hora de desacelerar. Desacelerar. Mais algum tema, Giovana, que você acha? Não, acho que a gente Falamos bastante, né? Muito obrigado. Eu que agradeço, imagina, foi um prazer. Muito bom. Então, se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a Giovana responde, eu respondo. Esse foi o 5º MMM Cast. Um abraço, pessoal. Até a próxima.